Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Hong Kong assinalaram-se hoje os 25 anos da retrocessão deste território à China. Por esta ocasião, o presidente Xi Jinping saudou o que qualificou de verdadeira democracia, apesar do contexto de redução acentuada da liberdade em Hong Kong. Sudão, depois de 9 mortos registados ontem em manifestações antigovernamentais, centenas de pessoas voltaram hoje a sair às ruas da capital para protestar contra o poder militar que vigora no país desde o ano passado. Connosco no estúdio está Dusko Sekulic na realização e de imediato as notícias. RFI, as vozes do mundo. Abrimos com Hong Kong. Assinalaram-se hoje os 25 anos da retrocessão deste território à China. Por esta ocasião, o presidente Xi Jinping saudou o que qualificou de verdadeira democracia, apesar do contexto de redução acentuada da liberdade em Hong Kong nestes últimos anos. Mais pormenores com Miguel Martins. Dois anos após a adoção da controversa Lei de Segurança Interna e os recuos em termos de liberdades individuais, o líder chinês Xi Jinping frisou, ainda assim, que é para manter o sistema acordado com os britânicos de um país, dois sistemas, por mais 25 anos de transição. Após o vento e a chuva, os habitantes de Hong Kong perceberam que a cidade não podia mergulhar ainda mais no caos. Esperamos que os nossos compatriotas daqui apoiem com vigor e patriotismo e o amor por Hong Kong, bem como os valores comuns compatíveis com a política. Um país, dois sistemas. Xi Jinping voltou a Hong Kong para assistir também à tomada de posse das novas autoridades locais, chefiadas doravante por John Lee, antigo chefe de segurança que teve um papel capital na repressão dos protestos pró-democracia. Este fez uma vénia perante o líder chinês, como todo o seu executivo, considerados patriotas por Pequim. De qualquer maneira, só candidatos tidos como patriotas poderão agora disputar as eleições locais. Em Lisboa termina hoje a Cimeira Internacional dos Oceanos. O impulso a um acordo sobre o Tratado para a Biodiversidade no Alto Mar, sendo uma das conclusões desta conferência que encerra dentro de instantes. Das discussões ao longo da semana fica também o apelo a um maior financiamento para economias sustentáveis em países menos desenvolvidos, num contexto em que os oceanos estão cada vez mais ameaçados. Mais pormenores com José Pedro Frazão. Os delegados mostram preocupação com a emergência global em que vivem os oceanos, com os níveis médios de água do mar a subir, a erosão costeira a piorar, oceanos mais quentes e mais ácidos. A poluição marinha está a aumentar. Há sobrepesca de 1/3 dos estoques. Abrão Vicente, ministro do Mar de Cabo Verde, é um dos relatores dos diálogos interativos da conferência. Os participantes também fizeram referência à importância de desenvolver planos, estratégias e políticas regionais e ou nacionais apropriados relativos às economias sustentáveis, baseadas no oceano. Muitos participantes ressaltaram a necessidade de recursos financeiros e técnicos adicionais e adequados para o desenvolvimento de economias sustentáveis baseadas no oceano. A Declaração de Lisboa não é vinculativa, apenas apela a maior ambição global em todos os planos da realidade dos oceanos. Desta conferência sai um apelo para que se feche em breve o Tratado de Biodiversidade do Alto Mar. Miguel Serpa Soares, subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Legais, explica-nos o que falta. Os grandes, que têm imensos meios e que querem um regime o mais livre possível, e depois os países mais pequenos e mais pobres que têm um interesse oposto numa regulamentação mais clara, de modo a poder assegurar a partilha de benefícios económicos que vêm da exploração de algo que é património comum da humanidade. A próxima ronda será em agosto. A conferência fica ainda marcada pela criação de uma plataforma de colaboração lusófona no quadro da CPLP para a promoção da pesca sustentável e prevenção, combate e eliminação da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. José Pedro Frazão, na Conferência dos Oceanos, em serviço especial para a RFI. A nível da Europa, a Organização Mundial da Saúde apelou hoje às autoridades europeias a uma ação urgente contra a varíola dos macacos, depois de ter constatado que o número de casos triplicou desde meados de junho. De acordo com a OMS, a Europa contabiliza neste momento mais de 4.500 casos confirmados em laboratório.
A União Europeia seguirá a França, que concluiu ontem a sua presidência rotativa da União Europeia. Esta sexta-feira é a vez da República Checa assumir a chefia dos 27 para os próximos 6 meses, colocando a Ucrânia no centro das suas preocupações. E precisamente acerca da Ucrânia, a violência continua. Bombardeamentos contra prédios de habitação em Odessa, no sul, têm causado pelo menos 21 mortes e dezenas de feridos, segundo Kiev. Os serviços locais de socorro estão a tentar desalojar as pessoas presas nos escombros das suas casas. Moscovo tende, por seu lado, tornado a negar estar a avisar civis. Aqui em França, o presidente Macron recebeu hoje em Paris o novo primeiro-ministro da Austrália. Em conferência de imprensa, ambos deram conta da sua intenção de reconstruir a confiança entre os dois países depois do mal-estar desencadeado há uns meses atrás pela chamada crise dos submarinos, quando o anterior governo australiano desistiu de uma encomenda de submarinos franceses em proveito dos Estados Unidos. São Tomé, 102.8 FM. Sudão, depois dos 9 mortos registados ontem em manifestações antiggovernamentais, centenas de pessoas voltaram a sair às ruas hoje da capital para protestar contra o poder militar que vigora no país desde o ano passado. Os sudaneses acusam o general Abdel Fattah al-Burhan, autor do golpe de Estado, de ter mergulhado o Sudão numa crise política e económica. Mais por nós com Neide Ribeiro. Os sudaneses voltaram a sair às ruas esta sexta-feira, desafiando a forte repressão do dia de ontem, que fez pelo menos 9 mortos, incluindo uma criança, nas ruas de Khartoum e em outras cidades do país. Os manifestantes pediram a demissão de al-Burhan, ostentando fotografias das 113 vítimas que perderam a vida durante o golpe de Estado de 25 de outubro de 2021. O Sudão, um dos países mais pobres do mundo, vive uma onda de protestos contra o golpe de Estado perpetrado pelo general Abdel Fattah al-Burhan. Desde então, o país foi suspenso da União Africana e deixou de receber ajuda internacional, e a população acusa al-Burhan de ter mergulhado o país numa crise política e económica. O golpe de Estado acabou ainda com a presença civil no poder, uma condição que havia sido estipulada durante as negociações para a transição democrática iniciada em 2019, depois de 30 anos de ditadura de Omar al-Bashir. Angola, o estado de saúde do antigo presidente José Eduardo Santos está a alimentar todas as especulações desde que foi internado há mais de uma semana numa unidade de cuidados intensivos numa clínica de Barcelona. Em comunicado esta sexta-feira, a família confirmou o quadro clínico crítico e delicado do ex-chefe de Estado e pediu respeito pela sua privacidade. Mais por nós com Avelino Miguel. Os angolanos seguem com expectativa o estado clínico do ex-presidente José Eduardo dos Santos, internado em estado crítico numa clínica de Barcelona, em Espanha. A imprensa pública, a mais expressiva do país, está a dar pouco relevo ao assunto. A imprensa estrangeira tem sido o recurso de muitos angolanos para seguir o estado clínico de José Eduardo dos Santos, que está ligado a um suporte de vida nos cuidados intensivos da clínica médica. São evidentes as divergências entre a família do ex-presidente e o executivo angolano, liderado por João Lourenço, na abordagem do assunto. A condenação do filho mais velho de José Eduardo dos Santos, Zenu dos Santos, e os processos judiciais contra Isabel dos Santos, no quadro do combate à corrupção desencadeado pelo presidente João Lourenço, agudizaram as divergências. A ex-primeira-dama Ana Paula dos Santos também não é bem-vinda pela família devido ao divórcio com dos Santos antes de deixar o poder. Entretanto, o governo angolano reafirmou total apoio ao ex-presidente, garantindo o pagamento dos custos médicos, remetendo para a família a responsabilidade de decidir sobre o seu estado de saúde. A família, num comunicado distribuído à imprensa, voltou a pedir privacidade no momento em que se mantém crítico e delicado o estado clínico de José Eduardo dos Santos. Avelino Miguel, Luanda, RFI. São Tomé e Príncipe, as autoridades sanitárias deram conta hoje de uma fase aguda de um surto de dengue. O país tem registrado desde o início de maio um morto e 769 casos de dengue, dos quais 100 continuam ativos. Mali, o governo anunciou o seu calendário eleitoral, tendo fixado presidenciais para fevereiro de 2024. Este calendário foi anunciado pouco antes de uma cimeira da CEDEAO neste fim de semana e numa altura também em que Paris acaba de oficializar o fim da operação militar europeia Takuba.